É isso que a gente tem que fazer, entendeu? Em primeiro lugar, lá no Lucas 6, versículo, vamos lá. É isso que você tem que fazer, ó. Não deixa nada te distrair agora. Às vezes tem pessoa que está passando sérios problemas na vida. Vocês estão prestando atenção direitinho? Sabe qual é o problema da pessoa? Ela vir para a igreja e não ouvir. A pessoa não quer, ela quer ser abençoada sem ouvir. Quer ter fé sem ouvir. Quer ser liberto sem ouvir. Não existe isso, pessoal. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está querendo ser liberto sozinho, você não ouve. Se você não ouvir, não vai haver libertação. Jesus precisa entrar em você para ele te libertar. Eu já falei isso aqui, né? Que Jesus entrando Jesus no templo, lembra que eu preguei isso? Entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os cambistas. Jesus é quem? Verbo, palavra. Quem é o templo? Você. Quando Jesus entra em você, ele vai expulsar tudo de ruim, seja vício, seja ódio, seja mágoa, seja doença, seja tudo, seja a incredulidade que está impedindo você de ser abençoado. Seja lá o que for, mas se ele não entrar em você, ele não consegue fazer essa obra. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Se ele não entrar, é impossível Deus agir em você. Porque para agir na sua vida, primeiro ele tem que agir em você. Primeiro ele tem que agir em você. Tem que haver uma mudança, uma transformação em nós para depois Deus operar na nossa vida. Sim ou não, pessoal? Então, às vezes é aquela pessoa, já viu aquela pessoa que vai para a escola, o professor está falando, a pessoa está com a mente em outro lugar. E quando eu sair daqui, eu vou fazer mais não sei o quê, eu vou mais não sei o quê. Então a mente dela está ocupada, ela fica anos na escola e não aprende nada. Aí daqui a pouco vem a prova, passou? Não, foi reprovado. A mesma coisa no reino de Deus, a gente precisa estar atento ao que Deus está falando. Por isso que a Lídia, Deus abriu o coração dela para que ela ficasse como? Atenta ao que Paulo dizia. Você está entendendo? Deus abriu o coração da Lídia para que ela ficasse atenta ao que o Paulo pregava. Sim ou não? Então a sua atenção à palavra que vai mudar a sua história. Você precisa ouvir ela com o coração, com a sua alma, o seu espírito, não só ouvir por ouvir. Sim ou não, pessoal? Está entendendo? Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender isso que eu estou ouvindo. Que ali tem a palavra certa para mudar a sua história. Lá no livro de Lucas, eu até preguei essa palavra aqui na rádio um dia desse. Quem tem ouvido a rádio, gente? É você que está ouvindo a rádio, ajuda a compartilhar a rádio, pessoal. Não custa nada você compartilhar o link. Pastor, eu não ouço não, tadinho de você está perdendo. Você está perdendo, hein? Que ali eu tenho pregado cada palavra forte ali. E todos os dias, 6 horas, a gente tem feito uma corrente de oração lá. Você está perdendo. Você pode dar uma olhadinha lá e ouvir a palavra para te edificar. Glória a Deus. Amanhã, tu vai botar lá, Natasha? Amanhã? Amanhã que horário? 18 horas? Não, então, mas aí não tem problema não. Você pode levar o celular contigo, você vai botar. Ah, é mesmo. Resolver isso aí. Porque é o dia de sábado também, não sei. Então, né, nesse caso, eu não tenho certeza se vai dar para a gente fazer amanhã, começar amanhã. Mas a gente está pensando em colocar aí umas mensagens também na rádio aos sábados. No caso vai ser... Já tem o nome da programação? Você não tinha falado lá? Então, aí a gente está para começar uma programação nova lá na rádio. Outra, né? Se eu crer, somente crer, e o momento de oração, a gente está para começar aí
aos sábados essa programação. Só que a gente está vendo lá, organizando o nome direitinho, que a gente também vai passar uma palavra muito abençoada, para ver se consegue passar os sábados. Pastor, mas a senhora já não prega demais, não? A senhora prega terça na igreja, quarta, quinta, na rádio, sexta. Irmão, a palavra de Deus diz que é para você pegar em tempo e fora de tempo. Você tem que estar ensinando, principalmente ensinando o pessoal a vencer. Porque você sabia que hoje em dia tem muitas coisas de derrota, evangelho de derrota, coisa negativa. As pessoas não conseguem sair do lugar. Porque tudo é possível. Então, se você enfiar tudo é possível que crê. Se você crê na doença, na derrota, que você nasceu para ser um sofredor, que a sua vida é assim mesmo, que o evangelho é assim mesmo, é peleja, é luta, você não vai conseguir viver o melhor dessa vida de Deus, gente. Sim, Jesus ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E outra coisa, Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus venceu, você vai vencer também. Pastor, vencer o quê? Eu não sei o que você está passando. De repente você está passando uma luta no seu casamento. De repente você está passando uma luta na sua vida financeira ou na sua saúde. Sei lá, não sei o que você está passando, mas você vai vencer também. Glória a Deus. Se Jesus venceu, você vai vencer. Você vai conseguir a libertação do seu marido, do seu filho, a sua prosperidade. Jesus, ele disse que é impossível que ele minta. Ele disse o seguinte: todo aquele que pede, recebe. Só que a gente tem que parar de ser negativo. Não dá, é muito difícil, isso não tem mais jeito, acabou para mim. Não, isso é assim mesmo, cada um nasceu para carregar uma cruz, essa aí é a minha cruz. Você tem que parar de pensar essas coisas. Que você é um nada, que você não presta, que você é sujo, que você é um pecador. Você tem que parar com isso, que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando você veio para Jesus, que você aceitou Jesus, né, como seu Salvador, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pastor, mas ainda existem algumas coisinhas que eu faço de errado. Às vezes eu não quero fazer, mas eu faço. Se Deus me lavou, por que eu faço isso? Aí você não está prestando atenção na palavra quando você vai na igreja. Porque o que vai libertar você é o que você ouve. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, quando fui batizada nas águas, eu ainda fumava. Eu não bebia nem cheirava mais, mas eu fumava. E eu fui liberta quase um ano depois do meu batismo. Quer dizer, eu já tinha entregado minha vida a Jesus, já tinha sido lavada e remida pelo sangue de Jesus, só que tinha uma coisa em mim ainda que precisava sair. Isso saiu através da palavra, do conhecimento da verdade. Aquilo ali você vai despertando, e a palavra que você ouve vai te limpando, vai te libertando. E essa limpeza também não é você está entendendo? Por tudo agora, não. Às vezes isso leva um tempinho. Você vai ouvindo, vai abrindo seu coração, vai pedindo a Deus força, vai ouvindo para você aumentando a sua fé. E aos pouquinhos Deus vai trabalhando, vai trabalhando. Daqui a pouco, quando você for ver, você está ficando uma pessoa diferente, mudada. Jesus está entrando em você. Ele está fazendo a obra que tem que fazer. Ele está mudando o seu coração. Tudo através do que você ouve. Sim ou não, pessoal? Você não tem que ficar dando sentenças para você mesmo. Não, para mim não tem mais jeito. Pronto, decretado, não tem mais jeito. Não é ele. Deus falou para você que não tem mais jeito. Tem gente que faz isso, tá? Para mim não tem mais jeito. Minha vida não tem mais jeito. Eu não mudo mais. Mas quem disse isso para você?
Vamos deixar aqui rapidinho? Vou te mostrar um negócio aqui. Para você entender que você tem jeito, sua vida tem jeito. Você tem que parar de acreditar errado, negativo. Glória a Deus. Porque Deus não chamou você para do nada você ficar perdido aí no meio do caminho. Não, Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida e na vida da sua família. E Ele vai te abençoar. Glória a Deus, você tem que confiar em Deus, abrir seu coração, orar, entender o Evangelho da paz, não é da guerra, entendeu? Senão daqui a pouco você, meu Deus vai me destruir. Tem gente que acha que fica doente, acha que Deus é que está destruindo ele, destruindo ela, mas Deus não veio para destruir ninguém, pessoal. Sim ou não? Deus quer, muito pelo contrário, que você aprenda com Ele, para você usar o poder de Deus para destruir aquele mal que está querendo te destruir. Olha só como é diferente, né? Não é Ele que está te destruindo, Ele quer que você aprenda direitinho o Evangelho, para você aprender a usar o poder de Deus para destruir aquele mal que está destruindo você, ou querendo destruir seu casamento, sua prosperidade, sei lá o que for da tua vida. Glória a Deus. Me empresta seu celular. Você Deus abençoe o pessoal do Face. Ô Carla, Deus abençoe, meu amor. Sumi, desapareci, né? Não falei mais com você. Me perdoa aí, ele é correria. Eu vou marcar com você, tá? O negócio que eu fiquei de pegar com você. Porque às vezes as coisas tão corridas. Misericórdia. Eu não sei o que é. Hoje de tarde que eu consegui. A menina me pediu para conversar com meu filho. O negócio do celular dela que ela queria endireitar lá. Gente, a semana toda ela falou. Hoje que eu só fui falar com meu filho porque ela me ligou também de noite. Porque às vezes eu fico de dar um recado, alguma coisa assim, mas é tão corrido. Mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. É correria porque também é fazendo a obra, né? Agora às vezes a reunião aqui começa às 18 horas, né? E às vezes antes de eu descer, às 18 horas também eu estou gravando na rádio. Eu vou para o momento de oração, aí lá eu falo, dou uma palavra lá, faço a oração, termino o programa da rádio, a orar um pouquinho para me descer para fazer o culto. Mas isso tem valido a pena, tá? Tem sido bom. Por que tem sido bom? Porque eu estou para colocar aí nas redes sociais. A gente está para montar uns testemunhos, a gente está com uns testemunhos muito bons, gente. Olha, testemunho forte, tá tudo ali no meu celular. Às vezes quando eu converso com um, eu vou passando testemunho lá. Mas a gente está tendo que montar, né? Natasha também é muita correria para ela. Às vezes está em cima do culto jovem também, é ela que monta esse testemunho. Mas já a gente vai estar colocando os testemunhos muito abençoados, coisas grandes que Deus está fazendo. E vai continuar fazendo. Isso aí são testemunho bom, testemunho forte. Vamos agradecer a Deus por isso? Vamos, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Isso aí é uma benção, mas isso aí é só o comecinho da obra que Deus está começando. É coisa grande. Nosso Deus é grande, então Ele faz coisa grande, Ele faz maravilhas. Só é a gente crer. Glória a Deus? Sim ou não? Então, ele está falando aqui, presta atenção aqui, olha o que Deus... Gente, mas não deixa nada te distrair, não. Presta atenção na palavra direitinho. É como se você estivesse numa reunião ali. Já viu aquelas pessoas que vai lá na reunião no juiz? Você já foi numa audiência? Quem já foi numa audiência? Ninguém nunca foi numa audiência? Não, mas existem vários tipos de audiência, gente. Não existe audiência só de acusação. Às vezes você vai numa audiência para um benefício seu, alguma coisa. Eu já fui numa audiência há pouco tempo agora, mas foi para o meu benefício, né? Que eu ia receber minha pensão. Então, às vezes você vai numa audiência para ser, como é que é? Testemunha para outra pessoa, entendeu? Mas eu vou te explicar como é que é uma audiência. Se ninguém foi mais na audiência... Tá? Glória a Deus. Então, a audiência, aí o juiz fica lá, uma juíza lá te esperando.
O pessoal vem para dentro da sala de audiência. Quando chega lá não pode ter celular, lá não pode ter conversa. Você não pode ficar conversando com quem está do seu lado, nada disso. Você tem que prestar atenção no que o juiz está falando. E até as respostas não pode ser rebelde, não. Você tem que saber responder ao juiz, ou Vossa Excelência. Você está entendendo? Tem aquela reverência. Então, se você começar a ficar falando, ele bate aquele martelinho dele, né? Ordem, tribunal. Você tem que obedecer. Se você não obedecer, é capaz de sair dali preso. Quem desacatou o juiz, entendeu? Que ali quem manda é ele. Sim ou não? Então ali não tem celular, ali o pessoal não fica batendo papo. Deus me livre você sair no meio da audiência. Não existe isso. O juiz está lá te esperando no seu ouvido e diz, pode tomar um cafezinho. Irmão, não faz isso não. Não faz isso. Se a causa for sua, ele pode cancelar na hora. Então tá bom, tu vai ficar mais 3 anos esperando, cancelado. Pronto, vai tomar teu café e não volta mais não. E aí? No juiz, entendeu? Esse cara não está interessado em ganhar nada não. Acabou o dinheiro. Daqui 3 anos a gente volta aí para ver o que houve. Você está entendendo? Coisa séria, gente. Se o juiz da terra é desse jeito, imagina Deus, que é o rei dos reis e o senhor do senhor. Ele é amor, mas a gente tem que ter reverência ao Senhor. Às vezes na hora da palavra a pessoa está com a mente em outro lugar, está pensando, não sei. Às vezes a pessoa está dentro da igreja pensando nos problemas dela, mas ela não entende que para se livrar dos problemas ela tem que ouvir. E às vezes não é fácil você enfiar isso na cabeça da pessoa. Aí quando não é isso, é um comichãozinho. O pastor está pregando, vou lá para tomar um foro. Irmão, faz isso não. Você está estragando a obra que Deus tem na sua vida. Preste atenção no que Deus está falando. Deus quer te abençoar. Deus quer que você vença. Deus quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Sim ou não? Mas para isso é preciso você vencer você mesmo. Não, eu não vou ficar pensando nisso, naquilo, ou indo para lá, ou vindo para cá. Não, eu vou ouvir a palavra. Você senta ali disposto a ouvir. Glória a Deus? Sim ou não? Então, olha o que ele falou aqui. Presta bem atenção, pessoal. Boa noite, Deus abençoe, irmão. E direto da batalha. Presta atenção aqui. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Não, você não tem que desanimar por causa de nada, não. Você tem que colocar sua esperança no Senhor. Pastora, mas eu errei. Irmão, mas Deus ele deixou uma porta para você. Se você for fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. E deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que você ainda não conseguiu mudar, pastora, tem coisas na minha vida que eu quero mudar, não consigo. Quando eu vejo, eu já falei demais. Quando eu vejo, eu já fiz o que eu não queria fazer. Porque como é que eu faço para me livrar disso? Não tem outro segredo, pessoal. É você ouvir a palavra e deixar Deus operar em você. Conhecereis a verdade. E você não tem que desanimar, porque até aqui eu ainda não consegui, mas é para você permanecer. Olha o que Jesus falou aqui, seja perseverante. Você vai chegar onde você quer. Glória a Deus. Deus vai cumprir na tua vida o que Ele te prometeu. Filipenses 1, 6. Amém?
direitinho, pessoal? Outra coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou viúva. Sim ou não? Eu sou viúva há 5 anos que eu sou viúva. Estão prestando atenção, pessoal? Eu 5 anos que eu sou viúva. Eu fiquei mais de 20 anos com meu esposo. A vida toda praticamente. Conheci ele, eu era menina. E meu marido me conhecia, era um rapazinho, praticamente. E a gente tivemos os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos. Tenho 2 filhas, que é a Yasmin e a Natasha. E eu tenho o Igor, que a minha netinha, já tem uma netinha. Vocês estão prestando atenção direitinho? Eu não tenho interesse nenhum de casar, porque eu já possuí, já tive uma família. Mas você, que às vezes você está sozinho, você está sozinha, se você vê, não é que você casar vai endireitar a sua vida, não, mas você vê que o seu caminho só vive torto. Você tem que procurar uma pessoa de Deus para você casar, pessoal. Você sabia que às vezes tem pessoa nova que só toma juízo depois que casa? Depois que sabe o que é ter um filho, o que tem que comprar leite, fralda, a pessoa vai tomando juízo. E quantas vezes não tem uma família, não se conserva, a pessoa fica por aí arrumando problema. Você tem que vigiar, pessoal, tem que abrir seu coração. Daqui a pouco você está uma certa idade, nem você se consertou, nem você casou, nem fez nada da vida. O que você fez? O que você quer da vida? Pastor, mas é que todo mundo é obrigado a casar? Não, irmão, se você está bem, tá indo num caminho bom com Deus, glória a Deus. Mas se você não está, você tem que procurar uma coisa certa. Porque se você consegue ficar sozinho, glória a Deus, você está glorificando a Deus no seu corpo. Mas tem pessoa que não consegue, vira e mexe, está ali com um, está com o outro, está com um, está com o outro. Você está fazendo uma lambrecagem com o corpo de Deus, do Espírito Santo, templo do Espírito Santo de Deus. A pessoa ficar sozinha, ela tem que ter certeza de que ela não vai errar o alvo. Que ela vai conseguir glorificar a Deus também no corpo dela, sim ou não? Mas se a pessoa não consegue, ela tem que tomar juízo, gente. Senhor, eu não quero ficar me prostituindo, porque pastor, mas não é por dinheiro, mas não é de se prostituir, que a Bíblia fala, não é questão de dinheiro não, gente. É quando você sai com uma pessoa ali, daqui a pouco você sai com outra lá, isso é um pecado. Isso se chama fornicação, você tem que fugir disso. Tomar juízo, então. Procura uma pessoa que seja de Deus, você está entendendo? Ora a Deus e vai criar uma família. Sim ou não? Se afasta de amizades erradas. Porque até para você ter uma família, você tem que ter juízo. Porque às vezes tem gente aí, tem homem que enche a casa de colega. Daqui a pouco o colega está alisando a mulher dele dentro de casa. Tem pessoa que não tem juízo não, gente. Já enche a casa de colega, de olho na mulher dele. Irmão, amigo é aquele que te aproxima de Jesus. Sim ou não? É isso, pede a Deus juízo. Aí vai ajeitando lá, que aí daqui a pouco Deus provê uma pessoa séria, aí vai ajeitando lá o enxoval, você vai se ocupar sua mente com coisa boa. A Bíblia diz que quem acha uma mulher de Deus, pessoal. Achou o quê? Uma coisa boa. Então, às vezes a pessoa fica arrumando problema porque não tem uma família. Arruma uma família que você vai ver se você vai querer arrumar mais um problema. Você vai ver, você com conta para pagar, neném para cuidar, você não vai querer mais se aventurar mais em nada. Você não vai querer arrumar mais nada que você fazer para arrumar problema. Tá entendendo? Sim ou não? É sério isso. Então, ele está falando aqui, lá no Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele está dizendo aqui, tendo por certo isto mesmo, né? Que aquele que em vós começou a boa obra, preste atenção, aquele que começou a obra em você. Que obra? Começou a obra de edificar você, te converter, te libertar. Aquele que começou
em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você está pensando que a obra já foi feita? Não. Jesus começou em você uma obra. Até o dia de Jesus vir, ou você partir, Jesus vai trabalhar em você. Para aperfeiçoar a gente. Cada dia ele vai aperfeiçoando mais. Sabe o que é aperfeiçoar, pessoal? Sim ou não? Você já tirou, vamos supor lá que você fez um trabalho lá na tua casa, tirou aquele lixo, tirou o grosso. Agora você vai passar vai pegar uns produtinhos lá, vai esfregar bem o chão, tirar aquela sujeirinha, vai deixar bem limpinho. Tem gente que gosta de esfregar a panela, até olhar assim e ver que ela está se vendo lá na panela. As pessoas a maioria de antigamente gostava de olhar, eu não sei hoje em dia. Até olhar e ver. Então, aperfeiçoar é tirar os resíduos, Às vezes Deus já fez a obra, já libertou você de muita coisa. Mas tem algumas coisinhas que ele vai aperfeiçoando. Mas você não tem que desistir, porque você está na presença de Deus, você tem que deixar Deus continuar a obra que ele tem para fazer em você. Estão entendendo? Sim ou não? Mas é porque eu erro muito, eu vou sair da igreja. Você está pensando errado. Você tem que deixar Deus aperfeiçoar você. Ele começou a boa obra, então ele vai terminar. Sim ou não? Você vai ouvindo a palavra, cada vez que você vai ouvindo, você vai entendendo mais. E conforme você vai entendendo, vai nascendo aquela fé, vai crescendo a fé. A pessoa vai amadurecendo na fé. Vai crescendo aquela fé, vai amadurecendo, e você vai vendo que as coisas vão começar a mudar. Mas você não pode ser aquela pessoa religiosa, olhar um negócio, mas isso não tem mais jeito. Não. Você realmente tem que crer mesmo. Tudo é possível ao que crê. Assim também, Deus vai começar vai terminar a boa obra que começou no seu parente. Você está buscando a Deus, você está orando a Deus por um parente, mas Deus vai aperfeiçoar seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Você vai chegar lá. Você só não pode pensar negativo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele também falou isso aqui, presta bem atenção. Aqui está no Filipenses 1, lá no Filipenses 3, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo também falou aqui, Acharam aí? Filipenses 3, versículo 13. Ele está dizendo assim, Irmãos, vamos pegar o 12 para entender melhor. Não que já tenha alcançado, ou que seja o quê? Perfeito. Ele falou, não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui? Ele falou assim, não que eu já tenha alcançado, que eu seja perfeito, mas quem que ele fazia? Prossigo, não é isso? Nem eu, nem você somos perfeitos ainda, perfeito só Jesus. Mas não é por causa disso que você tem que desanimar na sua caminhada, você tem que prosseguir. Sim ou não? Porque você vai ser aperfeiçoado até a vinda de Cristo. Mas de vez em quando aí você tem que pedir esse perdão ao Senhor e orando a Deus. Deus, vai me aperfeiçoando, vai me mostrando, tirando de mim aquilo que não te agrada e tal. E todo dia você vai orando e Deus vai completando. É uma obra linda que Deus quer fazer na sua vida. Não é uma coisa para te destruir sua família. Não, Deus quer que o nome dele seja glorificado. Que você tenha paz, que você ande alegre. É isso que Deus quer, pessoal.
Hã? Não é porque até aqui você não conseguiu que você vai desistir no meio do caminho. Sim ou não? Ele está falando. Não que eu já tenha alcançado, que eu já tenha conseguido. Também nem sou perfeito, mas eu prossigo. Sim ou não? Mesmo que você não tenha ainda alcançado, mesmo que você não seja perfeito, você vai prosseguir, você vai continuar com Cristo. Porque Deus ainda está fazendo a obra dele na sua vida, não terminou, não está tudo acabado. Não é o fim. Glória a Deus? Sim ou não, pessoal? Ainda tem muita coisa para Deus fazer, coisa boa, e você tem que crer nisso. Então ele está falando aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, no 13, né? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, não é isso? Eu ainda não alcancei, né? Mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para os que estão diante de mim. Isso você tem que fazer, pastora. Eu olho para a minha vida até aqui, eu só vejo derrota. Só vejo fracasso, deu tudo errado para mim. Eu tentei, não consegui alcançar meu objetivo, não consegui alcançar aquilo que eu queria. E agora? Esquecendo-me das coisas que para trás, levanta a cabeça. Vamos prosseguir. Só que dessa vez com mais cautela. Vigiando mais, vendo aonde você errou. Peraí, aqui eu não vou cair mais. Que Deus vai completar a boa obra dele na sua vida. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Vou levantar a cabeça, vou esquecer das coisas que ficou para trás. E mesmo que eu ainda não tenha conseguido, eu vou prosseguir. Porque eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Sim ou não? Só que a gente tem que aprender, pessoal, com os nossos erros. Eu sempre falo que o fogo, ele queima, não queima? Você vai enfiar o dedinho no fogo, você vai queimar sim ou não? Se você enfiar o dedinho no fogo 10 vezes ele vai queimar. Se você ficar 3 anos não enfiar o dedinho no fogo, depois de 3 anos, não, agora eu tenho certeza que vai ser diferente. Se enfiar, vai queimar. Porque fogo queima, pessoal. Sim ou não? A mesma coisa é o pecado. Os nossos erros. Toda vez que você insistir naquele erro, vai dar ruim. Porque pecado é pecado. Pode passar 10, 20 anos, 3 anos, 30 anos. Se você insistir nele, ele não vai deixar de ser pecado. Ele faz mal. Igual o fogo queima, o pecado separa a gente de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado sempre vai fazer mal. Então, a gente tem que aprender com os nossos erros. Aonde eu errei, peraí, eu vou lutar para não errar mais ali. Esquecer do que passou. Muitas das vezes tem situações que nós fomos avisados por Deus, não quisemos ouvir, fomos derrotados mesmo, por causa dos nossos próprios erros. Fracasso, derrota, um montão de coisa, mas e agora? E agora é levantar a cabeça, esquecer do que passou, prosseguir com Cristo, pedindo força a Deus para não cair nas mesmo não pegar os mesmos atalhos, não cometer os mesmos erros. Sim ou não? Para Deus completar a boa obra dele na sua vida, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Faça em mim a sua vontade. Como é que é a vontade de Deus? Acabei de falar. Boa, perfeita e agradável. Não é para te destruir. Glória a Deus. Mas você tem que deixar fazer a vontade dele, não a sua. Às vezes a gente não bate o pé, que a gente quer do nosso jeito. Aí a nossa às vezes é ruim, é péssima, desagradável. É o contrário. Então ele está falando aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado,
Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para quê, pessoal? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, chamado de Deus, né? Em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também o que Deus vai fazer, pessoal? Deus vos revelará. Deus não vai deixar você perdido no meio do caminho. Se você não está entendendo a palavra, você não está conseguindo crer, Deus vai revelar para você, Deus vai abrir o seu entendimento, como abriu de Lídia, né? Ele vai mostrar para você o caminho certo. Você tem que ser atento ao que Deus está falando. E ele disse assim, mas naquilo que já chegamos, aquilo que se aprendeu até aqui do Evangelho, o que é para você fazer? Andamos segundo a mesma regra e sentimos o mesmo. Até aqui onde você chegou, vamos andar no que Deus está ensinando a gente. Aquilo que eu ainda não posso, Deus vai me revelar. Deus vai me esclarecer, Deus vai me ajudar a entender. Vocês estão ouvindo, entendendo direitinho? E ele está falando assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Não é isso? Porque muitos há dos que muitas vezes nos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nem todos são amigos da cruz de Cristo, tem uns que são inimigos da cruz. Pastora, como assim? Tem muitas pessoas que não aceitam a palavra. A gente tenta pregar, tenta explicar, tenta abrir o olho da pessoa, mas a pessoa não aceita o Evangelho. Aí essa pessoa acaba pegando o caminho errado. Glória a Deus, não é que Deus não quer salvar elas, não, é que elas não aceitam, então Deus não pode forçar. Aí ele está dizendo aqui, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para eles mesmos, que pensam nas coisas terrenas. A pessoa não busca Deus, não tem tempo para Deus, procuram só as coisas aqui da terra, não as coisas do céu. Não que seja pecado você pegar os seus sonhos, não é isso não. Mas a gente não pode botar nada no lugar de Deus. Tem pessoas que não tem tempo para Deus, não tem tempo de buscar Deus, não tem. A pessoa está muito ocupada com outras coisas, né? E ele está dizendo aqui, mas a nossa cidade está onde, pessoal? Nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Aí ele diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é estar assim, firmes no Senhor. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Aquilo que você ainda não entende, que você ainda não consegue fazer do Evangelho, você vai vindo para a igreja, vai buscando a Deus, que Deus vai te esclarecer. Porque Ele vai terminar, aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para fazer o quê? Para terminar. Ele vai aperfeiçoar você até o dia de Cristo. Glória a Deus. Agora vamos lá para o livro de João. Lá no livro de João.
É João. Olha, é João, acho que é João 10, pessoal. Deixa eu ver aqui, se não me falha agora, é João 10. É João 10. João 10, ele está falando assim, versículo 1, acharam aí? Amém. João 10, 1. E está dizendo assim, Jesus, o bom pastor, não é isso? Na verdade, vos digo que Deus, Jesus, ele nunca falou uma mentira. Jesus, por isso que você não pode se envolver com mentira, pessoal. E se Jesus está morando em você, você não vai mentir, porque Jesus nunca mentiu. Sim ou não? Inclusive a mentira é até do inimigo. É a filha do diabo a mentira. Que isso, pastor? A Bíblia diz que o diabo ele é quem? É filha dele, entendeu? Você não vai se envolver com isso, né? Então ele está falando aqui, ó. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o que, pessoal? É ladrão e salteador. Isso é um espírito, né? De demônio lá. Aquele, porém, que entra pela porta, ele é o pastor das ovelhas. Aqui tem umas revelações aqui, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque o que eu quero explicar aqui é outra coisa. Ele está dizendo assim, ó. A este o porteiro abre, que no caso aqui o pastor, bom pastor é quem aqui que a gente começou a ler, pessoal? Jesus, não é? Olha o título aí, Jesus, o bom pastor. Então aqui está falando de Jesus. Esse pastor aqui é Jesus, né? Que abre as ovelhas, abre as... Tu sabia que isso aí, hoje antes de descer, eu ri tanto, que eu falei, gente, isso é coisa de pastor mesmo, não é possível. Que hoje, eu não lembro o que foi, que eu estava vendo um trechinho lá da... deixa eu ver. Foi um trechinho lá do vídeo que eu estava vendo do R.R. Soares. Ele também errou um negócio lá, mas ele ficou tão engraçado. É que eu esqueci aqui agora. Eu não sei o que ele estava falando da Eva. De vez ele falar, não sei se ele falou da costela, sei lá. Ninguém que não falou lá que ele errou lá, chamou do olho. Aí eu ri tanto, falei, caraca, isso é coisa de pastor, não é possível, gente. Eu ri, da hora que eu lembrar, eu vou falar para você o que é. Ele estava pregando lá o negócio da passagem da Eva. Aí, sem querer, ele errou e falou que era um olho, mas ficou, a pregação que ele está fazendo ficou muito engraçada. Eu ri tanto. Eu desci rindo por causa disso. Falei, gente, isso é coisa de pastor. De vez em quando a gente está. De vez em quando a gente erra um pouquinho. Então, pessoal, o que acontece? E as ovelhas somos nós. Sim ou não? Ele é o bom pastor e nós somos a ovelha. Sim ou não? Vocês entenderam direitinho? Aí ele está falando aqui, ó, presta bem atenção. A este o porteiro abre, não é isso? A ele o porteiro abre. E as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. Presta bem atenção, pessoal. Você é uma ovelha de Jesus, então se você ouve a voz de Deus, se você ouve a voz dele, é porque você é uma ovelha dele. Sim ou não? Pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Bernardinho, não. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo a voz de Deus. Porque Jesus disse assim, os que vos ouvem, a mim, me ouvem. Então, quando você ouve lá a pregação, você está ouvindo a voz de Deus falando com você. Você está entendendo? Ele está falando aqui, ó.
A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Não é isso? Você é de Deus? Então você vai ouvir a voz de Deus. E o que ele faz? Chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Você sabia que você é chamado pelo nome? Deus conhece você, ele chama pelo nome. E chama para fora. Glória a Deus. E as tira para fora as suas ovelhas. Não é isso? Quando eu falei, que eu já dei essa explicação aqui antes, como que ele te chama para fora? Ele chama você para fora do mundo. Você é uma ovelha que você está lá perdida no mundo, fazendo tudo errado lá. Aí ele chama você pelo seu nome. E você é uma ovelha dele, então você ouve a voz dele. Quando ele chama você para vir para a igreja, sai daí, larga isso tudo, vai para a igreja. Vai me buscar lá na igreja. Aí você ouve a voz de Deus. Poxa, é verdade, tem que sair dessa vida. Daí ele tira você para fora do mundo. Você está entendendo? Tira, ele te chama pelo seu nome, tira você para fora do mundo. E quando ele tira você para fora, sabe aonde ele vai? Ele vai adiante de você, ele não vai atrás. Pastor, por que ele não vai atrás? Porque você não sabe o caminho sozinho para onde você vai. Você está entendendo? Se ele fosse lá atrás, como é que ia fazer? Só se você soubesse o caminho certo. Aí ele ia lá atrás e ia só te olhando de longe. Mas a gente não sabe o caminho. É ele que vai guiar a gente no caminho certo. Então ele tem que ir aonde? Na frente. Aonde um guia turístico vai? Não vai atrás da ovelha do povo. Entendeu? O povo não sabe onde é, como é que ele vai na frente? Ela vai lá atrás. Não. O guia turístico, ele vai na frente, mostrando o caminho ali na trilha, porque ele conhece tudo aquilo ali. Assim é Jesus. Ele vai na nossa frente, guiando a gente no caminho certo. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele disse, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a sua palavra. Porque ela vai iluminar os seus passos para onde você vai. E assim é Jesus, ele vai na sua frente, guiando você, que é para você não se perder no meio do caminho. Sim ou não, pessoal? Aí ele está falando aqui, E quando e a chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas, o que elas fazem, pessoal? Elas seguem. Sabe por quê? Porque conhece a sua voz. Você segue Jesus. Porque você conhece a voz do seu pastor. Não vai por aí. Olha, cuidado, isso é perigoso. Você segue Jesus. Sabe o que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Seguir a palavra. Jesus é o quê? Verbo. Jesus é a palavra. Então, o que Jesus está falando para você? Não mente. Você, não. Mentira é errado, eu não vou mentir. Não vou por esse caminho, não. Então, a palavra está guiando. Você está seguindo Jesus. Sim ou não? Vamos ali tomar um birinate. Não. Mas isso não é de Deus. O álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. Mas tinha vinho na Bíblia. Então, irmão, cuidado, tinha, mas não era alcoólico, né? Eu ia falar alcoólico. Não era alcoólico. Por isso que a palavra de Deus diz para você fazer o seguinte: enchei-vos do Espírito e não de vinho, que há contenda. Entendeu? Não cai nessa, não. Mas tá um friozinho, uma caipirinhazinha, um caipifruta. Não pode ser um caipifruta com suco, com refrigerante. Já tem o nome caipifruta, pode ser com fruta mesmo.
Que tem cada coisa gostosa que eles fazem com fruta. Milkshake, o próprio caipifruto, que eles põem mais fruta lá, fica um negócio super gostoso, cremoso. Não pode ser uma coisa assim, tem que ser bebida alcoólica. Ai, Jesus. Hein? Com álcool, vou falar assim mais fácil, com álcool. Tem que ser uma bebida com álcool, pessoal. Então você, quando segue Jesus, você ouve a voz dele, não faz isso. Às vezes a pessoa está te chamando para um negócio totalmente errado. Deus está falando com você, não vai nessa. E você é uma ovelha de Jesus, você, cara, se você quiser ir lá, vocês vão. Aí é com você, mas estou indo para casa. Entendeu? Porque você é uma ovelha de Jesus, você ouve a voz dele. Aí eu estou dizendo aqui, ó. As ovelhas seguem. Porque conhecem o que, pessoal? A sua voz. Você conhece a voz de Jesus, é isso? Mas, olha o que ele está falando no versículo 5, pessoal. Agora, a gente chegou aonde eu queria. Que, na verdade, desde cedo que eu queria chegar era aqui mesmo. Presta bem atenção. Mas, de modo nenhum, não é isso? De nenhuma maneira, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Por quê, pessoal? Porque não conhece a voz dos estranhos. Vamos dar uma paradinha aqui. Quem é esse estranho? Isso é um maligno. É um espírito maligno. Você não tem... Se você é uma ovelha de Deus, você não vai seguir o estranho. Você não vai pela cabeça do estranho. Você não vai ouvir o que o diabo põe na sua cabeça. Você tem que vigiar isso. Às vezes o demônio põe na sua cabeça que você está doente. Não, você não está entendendo. Está tudo inflamado por dentro. Você mesmo faz o diagnóstico. Você não precisa nem de raio-x. Tem gente que não precisa de exame, raio-x. Aí na urina, né? Alguma coisinha lá na urininha. Olha, é infecção na urina. A pessoa já ela mesmo se dá o diagnóstico dela mesma. Bateu um ventinho no ouvido, tá tudo inflamado. Mas como é que você sabe? Você nem viu lá dentro. Às vezes o maligno põe na sua mente que você está doente. Você está mal. Você está com uma coisa muito ruim dentro de você. Irmão, Jesus Cristo já te deu saúde. E pelas feridas de Jesus você já foi o quê? Você foi comprado por um alto preço. Preço de sangue. Você é muito valioso. E Jesus já te deu saúde. Sim ou não? Você tem que parar de ficar ouvindo a voz do estranho. Aí dói lá a coluna. Você está com problema de coluna. Você tem que repreender isso. Eu estou repreendendo você em nome de Jesus e essa sua voz maligna. Porque está escrito que pelas feridas de Jesus eu já fui sarada. Eu sei que é você que está falando isso. Vai embora. Porque a voz do diabo é um pensamento negativo. Aí você está lá sentado. Pastor até falou, mas tem jeito não. Teu marido lá. Isso não muda não. É ele que está falando com você. Você está ouvindo a voz errada. Jesus falou que não é para você ouvir essa voz. Que as ovelhas dele ouvem a voz dele. E qual é a voz dele? O que ele está falando? Que tudo é possível. Que o impossível para o homem é possível para Deus. Que a mulher que se santifica, o que ela faz? Santifica o marido que santifica. Mais um pouquinho que ele está falando. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Teu marido não faz parte da tua casa, da tua família? Tua esposa não faz parte? Então, gente, é isso que Deus está falando. Eu posso todas as coisas naquele. O diabo vai fazer de tudo para você pensar diferente. Que você não consegue, você é muito pobre, você é feio, você é
sei lá, esquisita, um montão de coisa que vai botar na tua cabeça. Sim ou não? Que aquilo ali não tem mais jeito, que isso não vai mudar mais, não adianta mais orar. E se fosse você nem orar, tá perdendo tempo na igreja, irmão. Para de ouvir a voz estranha. Você é uma ovelha de Jesus, você repreende essa voz. Em nome de Jesus eu vou conseguir sim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, aquilo aí está muito difícil, mas isso vai mudar, em nome de Jesus. Eu estou orando, isso vai mudar. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Essa é a voz das ovelhas de Jesus. Você não segue um estranho de jeito nenhum, você aceita o que ele fala. Sim ou não? Aí você vai deixar aqui, vamos repetir aqui, mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele. Sabe o que é fugir dele? Sair correndo? Vem um pensamento na tua mente. Como é que você vai sair correndo de um pensamento? Me explica. Sai daqui, não quero te ouvir. Não é isso que você vai fazer. Você vai fugir repreendendo. Como que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Está escrito. Aí o diabo vem, mas esse parente seu não muda mais não. Satanás, está escrito. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Mas isso aí você é muito pobre, você nunca vai conseguir comprar isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus proverá, Ele suprirá todas as minhas necessidades, segundo a riqueza que é em Cristo Jesus. Mas você está doente, está mal, está escrito pelas feridas de Jesus. É assim que você vai fugir desse pensamento maligno, que é o demônio tentando botar isso na tua cabeça, para você não ser abençoado. Para botar uma dúvida no seu coração, para você não ser abençoado. Ele fez isso com Eva, né? Ele baratinou a Eva, ele botou dúvida no coração da Eva. Quando Deus falou para Eva que se eles comessem do fruto eles iam morrer, o que o diabo falou para ela? Não, mas não vai morrer não. É porque Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta aí, vocês vão ser como Deus. Ele botou uma dúvidazinha no coração da Eva. E a Eva, qual foi o erro de Eva? Ela ouviu quem? Ela ouviu estranho. Você entendeu? Ela não era para ter ouvido estranho, ela ouviu estranho. Por isso que a gente não podemos ouvir ele. Glória a Deus. Vamos lá no livro de Salmo 1. Nem aqui. Aí ele está falando aqui, lá no Salmo 1. A Eva ouviu o estranho. E o marido ouviu o estranho através de Eva. Entendeu? O estranho lá enganou a Eva e usou a Eva para enganar o Adão. Coisa séria. Então ele está falando aqui, vamos lá. Salmo capítulo 1, versículo 1. Acharam aí? Ele está dizendo, bem-aventurado, é feliz, não é? O varão que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio. Vamos dar uma paradinha aqui. É o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Cuidado com o ímpio. O ímpio aqui que ele está falando é a voz do maligno. Ele tanto pode falar na sua cabeça, quanto ele pode usar a boca das pessoas para te arrasar. Para dizer que é muito difícil. Por isso que não é bom você contar os seus planos para ninguém. Sabia disso? Não é bom, pessoal. Você conta só para Deus ou for uma pessoa de muita confiança sua. Porque você vai contar os seus planos, às vezes é ter um espírito dentro daquela pessoa. E já vai começar a usar a pessoa
para falar derrota para você, para te desanimar, para você nem começar. Sim ou não? Vocês estão prestando atenção direitinho? Cuidado com o ímpio. Cuidado com a voz do diabo. Você é uma ovelha de Jesus, você não vai ouvir o demônio. Ele faz isso. Outra coisa. Presta bem atenção. O diabo, ele é o acusador, pessoal. Já viu isso no Apocalipse? Sim ou não? Aqui você já viu que você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. O amor do diabo, cuidado com aquela pessoa que vem te dar. Lá no livro do Apocalipse. Então, cuidado com o conselho do ímpio. Não ouve a voz do diabo, nem aquela pessoa que está te dando conselho errado. Entendeu? Vigia. Sempre se aconselha com Deus. Amém? Lá no Apocalipse está escrito assim, ó. Apocalipse 12, lá no versículo 10. Olha o que está escrito aí, Apocalipse 12, 10. Ele está dizendo assim, acharam? E ouvi uma grande voz do céu. Não. 12, 10. E ouvi uma grande voz do céu, 12, 10 mesmo. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Agora presta bem atenção, pessoal, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, não é isso? O qual, diante do nosso Deus, fazia o que, pessoal? Os acusava de dia e de noite. Entendeu? O acusador de nossos irmãos foi derrubado. O que ele fazia? Acusava o povo de dia e de noite. O diabo é um acusador, pessoal. Se tu deixar, ele vai te acusar de dia e de noite. Tá vendo? Você não presta. Aí o que você fez? Aí, você é pecador. Lembra não? O que você pensou? Vai ficar o tempo todo te condenando, te acusando. Ele é acusador. Você tem que ter cuidado com isso. Porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você não vigiar, ele vai ficar te condenando o tempo todo. Você já pediu até perdão a Deus e está ele lá te condenando. Ele é o acusador. Você não tem que aceitar a acusação do diabo. Se você se consertou com Deus, pediu perdão de Deus, mas você tem que estar, você tem que pedir, você tem que procurar estar na presença de Deus, pessoal. Você tem que pedir perdão a Deus e pedir força a Deus para você sair do pecado. Porque se você estiver no pecado, ele vai estar certo e está te acusando. O problema é esse, você está fazendo. Tá entendendo? Ele vai falar, tá de brincadeira, né? Eu posso te acusar. Você está fazendo, você está dando brecha para ele te acusar. Você tem que sair do pecado, de força a Deus. Glória a Deus. Você pediu perdão a Deus, você saiu daquele erro, você não tem que ficar aceitando a acusação do diabo. E às vezes ele usa a boca dos outros para acusar você. Você não percebe que é ele. Toda pessoa que vive te acusando, te condenando, você está entendendo? Jogando na cara os teus erros, dentro daquela pessoa tem um espírito, sabia? Que espírito? Acabei de falar, pessoal. Espírito o quê?
Acusador. Não tem gente que às vezes acusa você? É você, é por causa de você que aconteceu isso. Você que é isso, que é aquilo, que é aconteceu. Ali tem um espírito acusador. Que amarrar aquele espírito e mandar embora. Glória a Deus. Então você não tem que ouvir o diabo, nem as acusações dele. Glória a Deus, pessoal. Amém? Gente, eu espero que, em nome de Jesus, você possa ir para casa refletir direitinho. Você tem um final de semana abençoado. Não ouve a voz do estranho, ouve a voz de Deus. Glória a Deus. Amém? E creia no milagre. Vamos então para o caminho santo em nome de Jesus? Vamos orar? Vamos lá para o caminho santo. Vem pegar sua água, seu sabonete, seu sal. Tudo que tem direito para você vencer. E vamos para o caminho santo. Vamos orar, pessoal. Abre seu coração. Vamos falar com Deus. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Nós viemos agradecer o Senhor por este conselho, por esta palavra que o Senhor nos enviou. E pedir ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor venha ajudar esta pessoa, Pai, que vem passando uma luta, uma batalha, até essa pessoa que vem sofrendo acusações. Dia e noite o diabo acusa essa pessoa, dia e noite o diabo condena essa pessoa, Pai. Mas o Senhor disse para aquela mulher, que foi pega no ato do adultério: mulher, cadê? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Oh, Pai, que o Senhor possa ajudar essas pessoas, Pai. Aqueles que caíram, aqueles que estão meio fracos, aqueles, ó Pai, que andam ouvindo muitas vozes negativas, mas hoje eles aprenderam que não precisam ouvir a voz do diabo. Que eles ouvindo a voz do Senhor, eles sempre serão vencedores, ó Pai. E eu, em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor passar aí no seu poder na casa, passar na vida dos filhos, da família. Deus, o Senhor passar com o seu poder na prosperidade dessa pessoa, no casamento. E o Senhor venha mudar toda a história dessa pessoa, Pai. Que onde essa pessoa passou humilhada, ela venha passar de cabeça erguida. Que a família dessa pessoa seja transformada. Os sonhos venham se realizar. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia agora do casamento. Você que pede o casal de viver bem, você que joga um contra o outro, às vezes faz até um ter nojo do outro. Você que está atacando aí os filhos, que está atacando a saúde, que está atacando a prosperidade dessa pessoa, que está atacando os sonhos, que está atacando aí a fé dessas pessoas. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando agora todos vocês, paralisando as suas ações, exigindo que saia agora do casamento, saia da prosperidade, solta os filhos, solta a família, sai da saúde dessa pessoa, vai embora. Em nome de Jesus, eu exijo a tua saída agora. Eu estou mandando você sair. Eu estou exigindo a tua saída. Vai embora. Churarari, maná, churarará, canamaná.
E em nome de Jesus, eu abençoo todos eles. E isso é para a tua glória, Pai. E peço, Senhor, coloque o seu poder nessa água, nesse sal, nesse sabonete, para as peças de roupa, na chave da casa, naquela causa da justiça. Essas pessoas aqui que estão nos cadernos de oração, na lista de oração, que todos sejam abençoados, estão em casa, no Face, que vão lá para o YouTube, aonde chegar esse vídeo, todos sejam abençoados em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Põe o seu poder de cura, de libertação, de transformação nessa água, nesse sabonete, nesse sal, em nome de Jesus. E glória a Deus. Senhor, receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. Lembrando da sua promessa, o Senhor disse que me honrarei. Honra essas pessoas, meu Pai. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E assim, desejamos assim seja, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Gente, dia 26 está chegando, é sábado, sem ser agora ou outro, né? A gente vai estar aqui no nosso culto jovem, às 18 horas. Você não pode perder. É um culto temático, tá, pessoal? A gente vai ver aqui Moisés, vai ver Abraão, vai ver... A gente vai ver a Ana. A Ana! Não tem Ana na Bíblia, não? Então, pronto, vai ver a Ana aqui. E aí vai embora. Glória a Deus, vai ver o João viu. Milhares e milhares de anjos. Já tem alguns aqui, né? Mas vai chegar mais aí. Vai chegar Abraão, vai chegar todo mundo, família toda. Glória a Deus, dia 26. Você não pode perder, vai ser muito bom, pessoal. Vai ter um louvor, vai ter uma palavra, vai ter... glória a Deus. Vai ter muita que a gente não pode falar, que a gente não pode dar escolha. A gente só sabe dizer que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Você não pode perder. Se você perder esse culto, te falar não. Não adianta chorar pela oportunidade perdida, pessoal. Glória a Deus. Sim ou não? Mas não sei se eu vou vir. Tu vai ficar fazendo o que em casa? Olhando os carneirinhos passando, contando carneirinhos. Então, por que você não vem pra cá? Conversar com o cachorrinho quente? É isso, pessoal. Vai ficar em casa lá olhando por nada, pensando na morte da bezerra. Vem pra cá para se juntar com a gente. Glória a Deus. Sim ou não? Amém? Tá bom. Então, Deus abençoe. Pode terminar de passar no caminho santo. Vou na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe todo o pessoal aqui do Face, do YouTube. A paz, irmão. Deus abençoe. E a Carla Bianca também está convidada, hein, cara? Em nome de Jesus, dessa vez a Carla vai vir. E glória a Deus. Deus abençoe a todos aí.